Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que volta a falar hoje sobre gestão de empresas, gestão de carreira, sobre a sua vida profissional. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Marcelo Galvão, que é consultor de empresas, dirige o Centro de Desenvolvimento da Inteligência e da Intuição e lançou recentemente o livro Gestão de Desempenho: O Poder do Líder Educador, livro lançado pela editora Navegar Editora, no qual o Marcelo Galvão fala, entre outras coisas, que os empregados não pedem demissão da empresa, mas sim de seu próprio chefe. Marcelo, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Obrigado pelo convite mesmo. Por que os chefes espantam os trabalhadores quando, na realidade, eles deveriam ser o líder daquele grupo? Pois é, eu acho que eles não têm intenção de expulsar, né, mas, eh, eles representam a empresa e todo mundo profissionalmente vê no seu chefe a sua possibilidade de futuro, o seu crescimento, de seu desenvolvimento, né. E quando eles não veem isso no seu, você chamou de líder, né, daí quando não veem no seu chefe, não consideram o seu chefe um líder, aquelas pessoas que querem crescer, que querem aprender, acabam buscando outro caminho, buscando outra forma de ser feliz. E ele não é um líder porque a empresa não permite, pela Uhum. cultura da empresa, ou falta a ele a esta habilidade? Eu acho que as 2 coisas, mas principalmente é uma característica pessoal. Porque dentro de uma mesma empresa, com a mesma política, você encontra pessoas que são líderes e pessoas que se posicionam muito mais como chefes, né, e acham que estão fazendo a coisa certa. Eu acho que não tem a coisa do estar agindo muitas vezes por maldade, né. A relação de poder que foi aprendida, ela normalmente é uma relação de poder equivocada, né. Ele se sente muito responsável por resultado, ele é cobrado por indicadores, e muitas vezes no discurso se fala de desenvolver pessoas, de formar sucessores, de apoiar talentos, mas isso não tem indicador visível e ele, na hora de ser cobrado, ele acaba sendo cobrado mais sobre indicadores de produtividade, de desperdício, né, coisas assim. Então ele também é fruto da própria empresa. É fruto da própria empresa, né. Isso eu acredito que isso seja uma coisa mais cultural e cultural principalmente nossa. Estamos falando muito mais de Brasil, porque a gente identifica muitas diferenças de cultura de gestão, e de fato a nossa cultura é ainda muito próximo do chefe ser as pessoas temem seus chefes, as pessoas acham que discordar de chefe dá demissão, acham, há todo um mito nessa relação de poder. Por outro lado, a preparação dos gestores, que hoje em dia até leem muito sobre novas gerações, biografias de pessoas famosas, onde exercitaram a sua liderança, mas colocar isso em prática não é fácil, porque ser líder implica em risco, implica em comprometimento, e ficar nos procedimentos é mais seguro. O segredo é compatibilizar assim o desempenho das pessoas e o resultado da organização, o resultado da empresa? Isso, por definição, seria o papel do líder, né? Atingir resultado através de pessoas. Existem algumas pessoas que acham que tem que atingir resultado pelas pessoas, né, que daí a gente cai no lado do paternalismo, o gestor que acaba poupando o seu subordinado, e com isso não o desenvolve. E ao mesmo tempo existem pessoas que cobram, atingem resultados apesar das pessoas. Basta a gente ver a quantidade de processos de assédio moral, a quantidade de pessoas com consumo de medicamentos para. O Brasil hoje está em segundo lugar em consumo de tarja preta, e isso muito associado à realidade de trabalho que eles vivem, né. É pouco saudável. No livro que você lançou, você coloca na capa o poder do líder educador. Vamos definir este conceito de líder educador? Vamos. Eh, o líder educador, eh, primeiro, educar, a princípio é você tirar as amarras, você libertar, né, acho que a própria ilustração, né, eu brinco no final a história do Pinóquio, né, que boneco de madeira você já é, agora precisa provar que é gente, né. Eu acho que Uhum. essa analogia é muito própria, né. Os gestores muitas vezes eles gostariam que seus subordinados
estivessem sob seu domínio, sob seu controle, meio que o títere, meio que o Pinóquio. E quando o Pinóquio começa a ter opinião, né, isso é visto como rebeldia, como insubordinação. E, sem dúvida, não é fácil para as pessoas que estão começando, ou mesmo com algum tempo, receber um feedback que o ajude a se ver, que o ajude a crescer. Então, o papel do líder, principalmente, é ajudar o trabalhador a se ver, a reconhecer seus talentos, a reconhecer suas limitações, a enfrentar isto, né? E a construir o conhecimento, né? Porque eu acho que hoje tem uma coisa, as empresas têm tanta estrutura, tanto procedimento, né? E, ao mesmo tempo, se diz que quer uma competência de iniciativa, de criatividade, de empreendedorismo, né? E é papel do líder no sentido de apoiar, de estar atento e e encorajar a pessoa na iniciativa, na criatividade e, ao mesmo tempo, o respeito às normas, aos procedimentos, principalmente valores. Eu acho que hoje as empresas são movidas por valores, né? Mas muitos gestores ainda consideram que valores são um discurso bonitinho, colocado na parede, mais para marketing do que para gestão. Esse líder educador, ele funciona de que maneira na relação com os seus profissionais? Porque às vezes a gente pode imaginar que alguém que é aberto demais, educador demais, conversador demais, ele perde poder dentro daquela empresa, dentro daquele grupo, diante Uhum. daquele grupo. Até porque quando faz isso, aparentemente, você permite que outros se sobreponham ou outros coloquem o seu conhecimento, às vezes superior ao seu. Sim. É outro mito, né? Você ter equipe extremamente competente, criativa, te dá mais possibilidade de crescer do que de criar sombra para você, né? Mas a ameaça que você pode perceber das pessoas é que quando eles entram ao educar as pessoas, eles pensam que quer conversar muito. Ser objetivo, ser franco e ser direto, muitas vezes não requer tanto tempo, Uhum. né? A outra coisa é que, se é transparente, se você cobra o que você combinou, você está fazendo justiça. Agora, se você nunca desenvolveu o seu subordinado e depois cobra um desempenho, você está partindo para o abuso do poder, você está partindo para o desrespeito, né? É, sem dúvida que se tem o mito das pessoas muito decididas, que não ouvem ninguém e que levam, resultados na força. Eles são bem vistos, sim, mas não são sustentáveis. São bem vistos por quem? A curto Pelo prazo, dono da a curto empresa? prazo, né? Até o dono, os acionistas perceberem o estrago que isso está sendo feito, né? Porque é fácil o resultado a curto prazo. Agora, você construir resultados sustentáveis, né, é, é o grande desafio do líder. Agora, se a gente olhar as características de diferentes empresas, a gente vai ver em que algumas as coisas funcionam assim e acaba dando resultado lá na final e você nem perde tanta gente assim. Por que que isso acontece? São exceções dentro desse cenário? Não são exceções. Eu acho que, assim, nós temos empresas com sucesso que, você olha um tempo depois, foram adquiridas, foram vendidas, foram incorporadas, porque, de fato, elas tinham um valor para venda, mas não tinham uma capacidade de sobreviver mais tempo dentro desse mercado. E a mesma coisa com o gestor. Eh, Hoje, resultado é importante, ninguém está falando nada contra resultado, né? E até cobrar Empresa que não dá resultado que lucro não não dá lucro, consegue segurar funcionário nenhum. Todos vão embora. todos vão embora. E hoje você começa a ter modelos, né? Eu acho que, se a gente olha assim, quantas pessoas, quantas empresas hoje estão com programas de seleção de trainees, com formação de talentos, buscando desenvolver, e com o mesmo desespero de virar e falar assim: não conseguimos reter esses talentos, e atribui-se isso a mercado que está com superemprego. E quando você conversa com as pessoas que abriram mão dos seus projetos de uma empresa ou até de uma carreira promissora, normalmente eles estavam muito. Aliás, se você pegar nas próprias pesquisas das melhores empresas para trabalhar, um dos itens mais mal avaliados é a relação chefe-subordinado. Puxa resultado para baixo profundamente a coisa.
eu não sei como o meu chefe me vê, eu não tenho feedback sobre o meu desempenho, eu não sei o que eu preciso fazer para melhorar, né. Essa é a experiência que você encontrou? Esse é o conhecimento que você encontrou na relação, com funcionários, com as empresas? Foi por isso que você resolveu até dedicar um livro sobre o tema líder educador? Quer dizer, isso no seu dia a dia, no seu trabalho como consultor, você se depara com isso com muita frequência? Por isso você resolveu puxar esse assunto e destacar esse assunto? Olha, é um assunto que quem estuda comportamento humano em empresa vai puxar sempre, mas de fato você tem razão, eu fui chamado em muitas empresas, justamente nesse momento que faz uma pesquisa de clima, que faz uma identificação, e um dos itens mais de pior avaliação, os índices mais baixos de satisfação, estão nessa relação chefe-subordinado. E principalmente nisso que eu acabei de te falar, o subordinado diz que não recebe feedback do gestor. É muito comum quando se faz tabulação sobre entrevistas de desligamento, por exemplo, de empresas fazem entrevista de desligamento, as pessoas que estão saindo, em grande parte, afirmam que não sabiam que estavam com baixo desempenho, diziam que nunca tiveram feedback do seu subordinado, do seu gestor. Lógico que os gestores também acionam por outro lado e dizem: não, eu falei, ele que não quis Uhum. ouvir. Eh, mas entre você falar e não ser ouvido, é quase que você não falou, né? Eh, E aí você entra num outro ponto que você também destaca no livro, que é a questão da comunicação. sim, Não por acaso você dedicou um capítulo a isso. sim, sim. E de duas formas, né? Eu acho que no capítulo de comunicação, eu principalmente procuro um pouco do que você chamou, né, de conversar muito. Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade de objetividade ao dar informação de desempenho ao subordinado, né. Então daí as conversas ficam longas, as pessoas quase perdem desculpa para dizer, né, o que acham do desempenho e em vez de dizer: "Isto não está legal", fica inventando histórias, né, "Olha, não é por mim, mas ouvi dizer", Qual é a Não estratégia para resolver questões como essa de forma prática? primeiro, precisa em desenvolvimento, a coisa mais difícil, o gestor começar a administrar o futuro e não o passado. É muito comum você ver gestor que fica administrando o passado. "Ah, você não devia ter feito isso, você tinha que ter pensado antes", né. O subordinado já não fez, já não pensou, ele não pode voltar no tempo. Então acho que o líder educador tem muito isso, do pega o erro, pega o problema de desempenho e ele alinha para o futuro, no sentido de: "Olha, próxima vez que acontecer isso, por causa disso, nós vamos agir desse jeito, eu espero que você", né. Então essa é uma das dicas da comunicação, é que em vez de administrar culpa e ressentimento, que você comece a construir acordos de desempenho. Comece a dizer: Uhum. "Olha, eu espero que você faça isso nessa situação". A outra coisa é que o próprio uso da comunicação, né, o gestor esqueceu de falar na primeira pessoa do singular. Parece que não é ele que está conversando com o seu subordinado, né. A empresa, por que vieram, por que pô, se a relação é bicorporal, que seja de primeira pessoa com primeira pessoa, Se a relação entre pessoas, que sejam que se pessoas que sejam conversando. pessoas conversando e não representantes de uma instituição, de um fantasma. Normalmente se faz isso, até o líder faz isso, o chefe faz isso para se proteger, então ele usa a empresa como um escudo? A intenção pode ser, eu acho que não é nem consciente essa se proteger, Milton. Eu acho que é vício de linguagem, porque se faz isso com filhos, né, arruma isso que a sua mãe está chegando, em vez de explicar o é importante a ordem, Eu né. vou até dar um outro exemplo que é muito comum de se ouvir: "Não corre aqui, porque senão o guarda vai ficar bravo". Na Isso, verdade vai, é o pai que vai ficar bravo se puxa, ele é correr. essa a Mas você integridade. sempre bota um outro vigiando, um outro olhando, não você. Exatamente, não é por mim. Eu acho que nessa hora, e isso é que eu procuro refletir, o gestor está perdendo poder, porque se não é por ele, ele não está dizendo o que ele pensa, ele é só garoto de recado, ele não é alguém importante. Os gestores muitas vezes se escondem por trás de normas, instituições, né? E com isso eles perdem poder, eles perdem liderança, né? Educa-se o profissional para ser um líder educador? Educa-se, educa-se, mas não é com conceito, né?
Porque os livros estão aí, as teorias já estão feitas. Eu acho que a dificuldade é você proporcionar momentos de experiência, porque entre tomar consciência e partir para a ação, né, tem um processo emocional, né? Quer dizer, eu tenho visto muito isso, por exemplo, e isso é uma coisa que eu discuto com empresas clientes, que eles acham que fazer uma palestra de 2 horas sobre um tema vai resolver e mudar o comportamento dos gestores. As pessoas podem ir gostar, saem até encantadas, né? Temos muito casos, mas entre o coração, entre a cabeça entender, o coração criar coragem e o fígado deixar agir, né? O processo de aprendizado é longo, né? Não é uma palestra, mas é um trabalho de longo prazo que faz com que haja essa mudança de comportamento da empresa, do chefe e dos liderados? Sim, é uma transição de cultura. Nós estamos falando de uma mudança de cultura. É, e hoje cultura se muda até rapidamente. A gente vê várias coisas que foram introduzidas. Hoje se considera que uma transição de cultura está abaixo já de 5 anos, né? Mas é com experimentação, é com muito desenvolvimento de consciência. Eu acho que se tem muita expectativa de regrinhas mágicas, né? E a gente sabe que isso não funciona. Se quer regrinha, basta buscar no Google, né? Tem regra para tudo. Tudo isso que nós estamos falando aqui está relacionado ao poder dentro da empresa. Ao poder. É. E poder é uma das coisas da educação que a gente tem que trabalhar, né? Se a pessoa está num cargo de liderança, ela tem o poder. E se o seu subordinado tiver poder também, isso legitima o poder. Porque na nossa cabeça, a gente confunde muito poder com abuso de poder, né? Tanto que na nossa cultura, às vezes, você tem vergonha de ter poder, né? Não imagina, não quero o poder, Tem né? tem vergonha de mandar. Tem vergonha. Agora, cada vez que nós estamos aqui nos comunicando, nós estamos buscando influência, nós estamos ajudando o outro a pensar. E isso é poder legítimo, né? Eu estou com o direito de influenciar o outro e o outro de me influenciar. E quanto mais os dois exercerem o poder, a possibilidade da gente ser forte é maior. Agora, quando se tem a expectativa do poder de que um fala e o outro obedece, eh, eu o que está abusando do poder, o máximo que ele obtém de subordinado é a vitimez, né? Uhum. E a vitimez é confortável. Por isso, depois, né, cada vez, em vez de decidir, o subordinado vai perguntar para o chefe desconfia do subordinado e viveram infelizes para sempre. Você, num dos capítulos do livro Gestão de Desempenho, o Poder do Líder Educador, você diz assim: escolha entre poder e vitimez. Mas é uma escolha ou não tem escolha? Tem que se seguir pelo caminho do poder, que ele é o mais produtivo, ele é o correto. Ou a É, vitimez também é uma estratégia a ser usada? Milton, as pessoas não gostam muito disso, mas eu acho que não tem alternativa. A escolha está dentro da gente mesmo. E não quero colocar a moral aí. Tem momentos onde ser vítima é profundamente inteligente. Se eu tivesse sido assaltado, eu torço para ser uma boa vítima, né? Mas o que não dá é para as pessoas continuarem achando que o dia que os outros deixarem, eles vão ter poder. A cada momento, eu escolho entre exercer o meu poder, a minha influência, ou exercer a minha vitimez. Eu acho que a escolha sim. E acho que isso que é muito importante. A gente, pensando como sociedade, pensando relação pais e filhos, gestor subordinado. É, e isso é até o outro lado. Eu devia, pelo menos no momento que eu escolha ser vítima, reconhecer que eu consegui ser vítima. Porque também ficar chorando pelo poder que eu decidi não exercer, né, é, é muito triste. Sem dúvida. Você separou o poder em diferentes níveis. O que níveis são esses? Por que você faz essa separação? Qual é a importância de identificar isto? A intenção aí não é nem pela importância de identificar, é que é trazer dimensões. Eu coloco 7 dimensões do poder. E nessa parte do livro eu procuro fazer até um checklist, o que compõe essa dimensão, até para os gestores pensarem o quanto eles estão construindo isso ou não. Ou seja, existe um nível de poder que é para estruturar a comunidade. A regra de convivência, como é que as pessoas interagem, o que é permitido, o que não é permitido, né? Depois tem que se estruturar a questão da produtividade. Depois você tem que estruturar o clima, a vitalidade, né? E existe um nível de poder que
seria o sétimo nível, que eu chamo de espiritualidade, que é a questão dos valores mesmo, das crenças, do negócio, né? De você criar isso. E dentro do livro eu procuro trazer um pouco assim, existem níveis de poder que são mais fortes para o nível de supervisão. Existem níveis de poder que são mais fortes para o nível de direção e para o nível de Mas gerência. necessariamente para você ser um líder educador, usando aqui esse conceito que marca a nossa conversa, você tem que ser um líder dentro desses 7 níveis de poder, ou pelo menos desenvolver habilidades dentro desses 7 níveis, com talvez, uma força maior ou menor em cada um desses níveis? Os 7 níveis são importantes ter na empresa, e não digo o líder, porque depende muito da estrutura, e tem estruturas com maior delegação para níveis diferentes, mas para o subordinado, ele precisa ver esses 7 níveis de poder com clareza, né? Porque isso muitas vezes, acho que um exemplo muito forte, ao se colocar muito foco na produtividade, você começa a colocar em risco a integridade da empresa. Ao você colocar muito foco na vitalidade, você pode estar sacrificando a criatividade dentro da empresa. Então, a busca do equilíbrio entre essas dimensões é, é um dos papéis do gestor, no sentido, né? Cara, eu estou com uma sobrecarga, e hoje em dia se tem muito isso, né? Foca-se tanto em produtividade e depois se briga tanto porque tem acidente demais, né? Uhum. Se as pessoas não aprenderam os conceitos de integridade, e foram só cobradas por produtividade, né? Então, eu acho que a intenção do livro é muito mais esse alerta e esse checklist, e são 7 níveis, porque se eu estou cobrando só produtividade, eu não vou me tornar um líder, né? Apenas para quem está nos acompanhando aqui ficar então um pouco mais inteirado, os 7 níveis são comunidade, produtividade, vitalidade, afetividade, integridade, criatividade e espiritualidade. Alguns desses níveis nós até trabalhamos um Aham, pouco mais aqui nessa nossa conversa, mas é só para que as pessoas também tenham uma ideia de quais perfeito. são os 7 São os níveis 7 de níveis, é. poder. Bom, o que que tira poder do chefe? O que é que tira poder do O chefe? que faz com que o chefe não Hum. seja mais poderoso dentro daquela empresa ou os seus comandados não o enxerguem mais como um homem poderoso, levando em consideração esse Uhum. conceito de que o poder não é a pessoa mais forte, aquele É que, isso. É, faz e desfaz dentro da empresa, mas aquele que lidera a empresa ou exato. lidera o grupo. Atinge resultado Atinge através os de empresas, resultados, exatamente. de pessoas. O que faz o líder perder poder? Por exemplo, equipe submissa. Eu acho que é um dos fatores muito fortes de perda do poder. A outra coisa é quando perde a noção de interdependência, né? Eh, a outra que me chama a atenção hoje é que as pessoas não lidam com conflitos e não assumem o poder, né? Eh, Até a coisa assim, o respeito exagerado à hierarquia é uma fonte forte de perda de poder, né? Se o meu diretor está fazendo uma coisa que eu discordo, eu não tenho que fingir que concordo. Eu não preciso ser agressivo, mas faz parte da minha lealdade, da minha integridade, manifestar a minha discordância, né? "Ah, mas se eu falar para o meu chefe isso, ele me dá uma bronca depois e ainda pode me punir mais tarde?" É o risco entre o poder e a vitimez. O que, que você prefere? Hã? Eu prefiro correr este risco do que ver a coisa errada. Porque a sensação de poder, o prêmio de consolação, as pessoas que depois viram e falam assim, eu sabia, né? E eu fico indignado com isso. Se você sabia, por que, que não avisou? Né? Quer dizer, porque fica de fato uma situação assim. Eu não vejo isso, Milton. Dizer que pensa diferente do gestor não precisa ser visto como desrespeito. Claro, lógico, cuida da forma, cuida, eh, mas esse é outro mito que a gente tem, né? Eu já vi muitas pessoas discordarem de seus gestores e serem reconhecidas e até valorizadas. Eu já vi muitas pessoas que não manifestam a sua opinião, concordam demais com o superior, e acabarem sendo mal vistas e se queimando. Não tem sossego em nenhuma das alternativas, né? Claro. Mas essa escolha é nossa. E nesse aspecto que eu vejo, as pessoas, a escolha entre poder e vitimeza é de foro íntimo mesmo, né? E o preço
tem nos das duas escolhas, né. O que que mais desmotiva o trabalhador dentro de uma empresa na relação com o seu chefe? Olha, o que eu mais escuto, né, primeiro que promessas que não são cumpridas, né. Uma das coisas que é muito comum: "O que que eu faço para subir na empresa?". "Ah, você precisa estudar". Aí o cara volta com o diploma e não é promovido, né. Foi uma conversa mal feita, né, não era só: Porque "Precisa estudar". porque na realidade precisar estudar, ter um curso, Ter ter um uma curso. preparação, é mais um passo para você tentar Exato. subir. Mas tem comportamentos, tem oportunidades, e o gestor não fala disso. Para se livrar do subordinado, vira e fala assim: "Ah, você precisa estudar", Agora eu né. estudei, eu quero a promoção, É, não vai ter. não vai ter. A outra coisa é você não dar o feedback, as pessoas acham que são seus sucessores, se candidatam a vagas internas e são recusados e não sabem por quê, né. Sem dúvida, não é gostoso a frustração, mas ter uma transparência, né. Você não foi promovido por causa disso, disso, ou o outro foi promovido. Então, quando você tem esta transparência, pode não ser gostoso, mas aumenta o poder do líder, né. Agora, quando promete e não cumpre, quando a pessoa não se posiciona, porque é muito comum, Milton, você já deve ter visto muito, o gestor pedindo para o subordinado ter pena dele. "Olha, não é por mim eu faria, mas você sabe Mas como é que é essa empresa". aí entra na questão da vitimez Entra de novamente. novo. Então ele assume a vitimez e ele pede a cumplicidade do seu subordinado na própria vitimez. É uma cum o que eu costumo chamar, Porque criou a confraria dos você passa a miseráveis. imagem de fraco para os seus Sim, liderados, sim. O meu né. subordinado precisa ter pena de Dá mim, quase né. vontade de perguntar: "Então por que você continua trabalhando nessa empresa como", né, você É, não troca de empresa? é. Eu acho que a primeira mudança do líder educador é: eu peço para o meu subordinado compromisso, mas não o sacrifício. E a gente vê muita gente hoje pedindo sacrifício para suas equipes, né, em função de uma promessa de algo não específico, não claro, que está num lugar no tempo, né. As empresas brasileiras estão mudando dentro dessa perspectiva de ter no seu grupo líderes educadores? Eu vejo que hoje você começa a ter muita busca disso, muita procuração. E aí não só as brasileiras, as multinacionais que atuam no Brasil, hoje nós exportamos muito, tem muito executivo brasileiro que está seguindo carreira internacional nas suas empresas, até por esta habilidade de lidar com a cultura, de lidar com a diversidade, né? Eh, Se percebe sim, movimentos para isso se percebe. Agora temos esse traço cultural, né, o que eu costumo dizer, na nossa cultura nós temos Estado de Direito, não escravatura, há só 130 anos. Né. E muitas vezes as pessoas ainda esperam dos seus patrões, né, segurança, proteção, castigo, comida, habitação, né. Eh Nós tivemos épocas onde a relação de poder era algo muito criticada, nós tivemos épocas muito paternalistas, né. Mas hoje nós somos um país inserido no mundo, na economia global, então a gente precisa correr atrás dessa transformação cultural, né, e outros países já fizeram um pouco mais que a gente. Como eu posso me preparar para, na oportunidade que eu tiver de ser líder ou chefe dentro de uma empresa, eu ser o líder educador? Olha, primeiro que se preocupar, eu costumo dizer, o autoconhecimento é fundamental. A outra é você está a serviço do seu cargo, não o teu cargo está a serviço de você, porque tem pessoas que o ego sobe demais. Eh, e acho que a grande preocupação é em conheça o ser humano, né. Entenda, eu acho que tratar os outros como você gostaria de ser tratado, eu acho que a gente chega muito próximo do verdadeiro líder. A gente sabe o que a gente espera do nosso gestor, mas não consegue praticar isso com a nossa equipe. Essa coisa do ser objetivo, do ser transparente, do propor desafios e até coisas muito simples, né? Crise de 2008, que cortaram muitas pessoas. Eu fiz uma pesquisa com os demitidos e com as pessoas que sobreviveram nas organizações. E foi muito engraçado. Todos concordavam com o corte. Eles não concordavam era com a forma como o corte foi feito.
com a covardia que seu chefe manifestou na época. E o que foi mais impressionante nessa pesquisa, Milton, é que muitos deles falaram assim: o meu chefe precisou da crise para tomar as decisões que ele já deveria ter tomado há muito tempo. Né? E isso queima a confiança no gestor, assim, ele só tomou essa decisão se escondendo mais uma vez por trás da crise e não como líder, decisão que ele já devia ter tomado há muito tempo. Fala-se muito sobre as gerações que estão chegando no mercado de trabalho agora, cada um com o seu nome, cada um com o seu apelido, mas todos vivendo já um mundo em que a informação está muito mais compartilhada e, inclusive, a questão da hierarquia também muito mais debatida e questionada. Isso fará com que nós tenhamos mais líderes educadores agora, a partir de agora, do que tivemos até então? E eu Sim e acho que é não? difícil, eu acho difícil isso. Eu acho que o papel do líder vai ser mais questionado, sem dúvida, né? E ele vai precisar responder com mais prontidão a isso. Se nós teremos ou não mais líderes educadores, a gente só vai ver daqui a um tempo, mas que vai ser necessário que este líder seja um educador, para você não há a menor dúvida disso. Que ele é necessário, sim. Eu tenho dúvida a questão, aí eu entro na questão do aprendiz, né? E aprender também implica em persistência, Uhum. né? E eu percebo hoje, muitas vezes, o não aprofundar na frustração, no aprendizado. Marcelo Galvão, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado você, Milton. Muito Até a obrigado. próxima. Marcelo é consultor de empresas, dirige o Centro de Desenvolvimento da Inteligência e da Intuição e lançou recentemente o livro Gestão de Desempenho, o Poder do Líder Educador. Livro este lançado pela Navegar Editora.